Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre ímãs, magnetismo, ok? Então vamos começar, vamos lá, vamos falar eletromagnetismo. Para a gente entender então o eletromagnetismo, a gente tem que começar estudando o quê? O que gera campo magnético? O que gera campo magnético, a princípio, né? O primeiro fenômeno magnético foi observado através de um ímã, certo? Agora, como que isso foi observado, né? O que se diz aí nos livros de história da física? Conta-se que um pastor lá na cidade de Magnésia, na Grécia Antiga, ele tinha um cajado e a ponta do cajado dele era de ferro e ele começou a observar que a ponta desse cajado de ferro era atraída por pedras que estavam no chão. E aí, a partir daí, começou-se então a estudar as propriedades dessas pedras. A pedra, isso foi na cidade, essa cidade, né, chamava Magnésia, lá na Grécia Antiga, e o nome desse pastor era Magnes. Então, tem alguns livros que falam que o nome magnetismo vem porque essas pedras, né, a magnetita, que na verdade é o óxido de ferro, que era a pedra que ele via que era atraída pela ponta do cajado de ferro. Então, alguns autores dizem que o termo magnético, né, vem do nome da cidade, Magnésia, outros falam que vem do nome do pastor de ovelhas lá, que era o Magnes. Então tem esse nome, magnetismo, e essa pedra que ele observava, né, essas pedras que ele observava que era atraída pela ponta de ferro do cajado dele, é o óxido de ferro. E a partir daí então começou-se a estudar essas propriedades do que se chamou de ímã, né? Por que ela atraía? Por que a ponta de ferro era atraída por essa pedra, né, magnetita? E aí foi que descobriu algumas propriedades, né? O que se descobriu dos ímãs, do que veio a chamar de ímã, é que o ímã tem polaridades. Ele tem dois polos, que foi chamado de polo norte e polo sul. Então, o que se observa nesse polo? Se observa que o campo magnético ele é mais intenso quanto mais perto estiver dos polos, certo? Então, quanto mais próximo eu estiver dos polos, maior é a intensidade do campo magnético. Então, aqui eu tenho o polo norte e aqui eu tenho o polo sul. Então, os ímãs têm dois polos. O que acontece? Existe, então, Então, são os polos norte e polo sul. Existe uma propriedade que é a ação entre os polos. Como que eles agem entre si? Então, quando eu aproximo polos que se observava, quando eu aproximava polos contrários, todo ímã tem, por menor que seja, todo ímã tem a polaridade norte e sul. Então, quando eu aproximava polos de nomes contrários, observava-se uma atração entre eles. Quando eu aproximava polos de polaridades idênticas, o que se observava era uma força de, aqui, atração e aqui, repulsão. Ou seja, polos de nomes contrários se atraem, os opostos se atraem, polos de mesma polaridade se repelem, certo? Essa que foi observada a ação entre os polos dos ímãs. Então, a polaridade é mais intensa nos polos, todo ímã é dividido tem os dois polos, por menor que ele seja. Polos de nomes contrários se atraem, polaridades iguais se repelem. Uma outra propriedade muito importante é a propriedade de inseparabilidade dos polos. O que diz? Quando eu pego um ímã, por menor que ele seja,
e divido ele no meio, eu sempre vou ficar... Aí eu divido esse aqui no meio, eu vou ficar com 4. Com 2 aqui e 2 aqui. Então, eu sempre vou ter... Ó. Então, toda vez que eu peguei esse, quebrei em 2, eu vou ter 2 idênticos a esse. Peguei esse, quebrei em 2, 2 idênticos. Peguei esse, quebrei 2, 2 idênticos. Ou seja, não existe monopolo magnético, ok? Por menor que seja o tamanho do meu ímã, eu sempre vou ter dipolo magnético. Polo norte e polo sul. Então, eu posso dividir aqui 1 zilhão de vezes que eu sempre vou ter a menor fração da magnetita, né, do óxido de ferro, eu sempre vou ter os dois polos, polo norte e polo sul. Ou seja, não existe monopolo magnético. Existe uma propriedade que é conhecida como inseparabilidade dos polos, certo? E a gente tem também ímãs permanentes e temporários. Então, o que é isso? O ímã permanente é a pedra, né? A pedra da magnetita. Então, o ímã permanente é a magnetita, que está lá as propriedades dela. Agora, o que é um ímã temporário? Um ímã temporário é, por exemplo, quando eu pego um ferro, um prego, por exemplo. Se eu pegar um prego aqui, certo? E pegar a pedra do óxido de ferro e pegar um ímã aqui, que é o óxido de ferro, a magnetita, e passar ele aqui sempre no prego, sempre na mesma direção, eu vou conseguir imantar esse prego. Então, ele vai ficar imantado temporariamente. Se eu afastar esse ímã e depois deixar ele longe, o que acontece? Ele perde essa imantação. Por quê? Porque se eu pego esse ímã de ferro, eu vou desenhar, esse prego, eu vou desenhar como o que o ímã faz com ele? O ímã alinha os átomos de ferro nesse prego. E ao alinhar, por causa da aproximação, ao alinhar esses átomos de ferro no prego, ele fica temporariamente imantado. Isso aqui, gente, é o que acontece lá na tarja magnética do cartão. Já viram que a gente tem ali atrás do cartão de crédito uma tarja escura? Ali contém as informações dos seus dados do cartão, certo? Ali é uma tarja magnética, aquela tarja ela é orientada. Os átomos de ferro estão todos orientados de tal forma a conter as suas informações. Por isso que fala que eu não posso aquecer, por exemplo, ali. Porque se eu aqueço aquela parte, eu posso desordenar a orientação e você perde as informações. A máquina não vai mais conseguir ler o que está no seu cartão de crédito, certo? A mesma coisa, não é aconselhável você guardar um ímã, por exemplo, dentro da bolsa, perto do seu cartão de crédito, porque o ímã pode desorganizar a orientação da tarja magnética. Ímã também perto de tela de celular, ímã muito forte perto de televisão, porque tudo isso tem um campo magnético já, e se o ímã for muito forte, como por exemplo ímãs encontrados em alto-falante de som, o que acontece? Ele entra em contato, ele interfere no campo magnético que tem lá no seu cartão de crédito, no visor do seu celular, na televisão, e ele pode provocar um dano permanente no seu equipamento, tá certo? Então, o que é um ímã temporário? Quando eu aproximo um ímã ou quando eu deslizo esse ímã sempre numa direção do material de ferro, eu ordeno as moléculas de ferro de tal forma que eu alinho elas de tal forma que esse prego passa a ser um ímã. Ok? Sabe o que isso é utilizado também? Às vezes a gente tem chave de fenda, né? E você consegue imantar a chave de fenda. Você pode passar um ímã na chave de fenda, sempre na mesma direção. Você vai imantar ela e aí você vai conseguir deixar ela imantada. Você consegue pegar, por exemplo, um parafusinho pequenininho, porque ela virou um ímã, ela vai atrair o parafusinho de ferro, certo? Então isso aí é um ímã temporário. Quando ele
perde, né? Fica sem a ação do ímã ou próximo do ímã, ele perde a propriedade, os átomos voltam a se desalinhar e aí ele perde a propriedade de ímã, ok? Então a gente tem tipos de ímã permanente, que seria a própria magnetita, né? E ímãs temporários. Aí a gente tem uma coisa que a gente chama, que a gente tem que conhecer, que são linhas de indução de campo magnético. O campo magnético, a gente vai usar o termo B, ok? Então vou colocar aqui, ó. Campo magnético, o termo a gente vai usar é B. Então quando vocês verem B, significa campo magnético. Lembra que a gente viu linhas de indução do campo elétrico? As linhas de indução do campo elétrico saíam da carga positiva e chegavam na negativa? O que são as linhas de indução? São linhas que representam que naquela região existe um campo magnético. Como que elas são observadas? Se você pega, já vou mostrar uma foto para vocês, um ímã, que tem aqui as polaridades, e joga por cima desse ímã limalha de ferro. O que é limalha de ferro? Pega o bombril, por exemplo, e estraçalha ele, vira um tanto de pozinho. Se você pegar esse pozinho que sai do bombril e colocar perto de um ímã, vocês vão ver que ele vai agarrar mais, nos polos. Então, vai ficar aqui também, vai ter um pouquinho desse pozinho, mas nos polos, o que vai ter? Muito ferro agarrado nos polos. O que isso está indicando para a gente? Está indicando que aqui nos polos a gente tem um campo magnético mais intenso, que atrai mais pozinho de ferro do que no meio do ímã, certo? Então, quando eu jogo esse pozinho, a gente vai ver o pozinho se alinhando mais, né, grudando mais nas extremidades. Então, se eu pego uma limalha de ferro, um pozinho de ferro mesmo, coloco aqui um ímã, aí eu coloco por cima desse ímã, eu coloco uma placa de vidro, tá certo? Para ele não grudar tudo aqui. Na placa de vidro que eu vou jogar a limalha de ferro, o pozinho de ferro. O que eu vou observar? Eu vou observar uma figura mais ou menos assim, ó. Parecida lá com as linhas do campo elétrico, só que as linhas do campo elétrico saíam de uma carga positiva, porque campo elétrico é gerado por cargas, e chegava no polo negativo, né? Na verdade, a gente não sabia se ela saía do positivo ou do negativo. A gente convencionou que as linhas vão do polo positivo para o polo negativo. Lembram? Vou fazer aqui um lembrete aqui, ó. Vou até pegar uma caneta de outra cor só para fazer um lembrete para vocês verem. Aqui no cantinho, olha, eu tinha lá uma carga positiva, uma carga negativa. As linhas de força eram assim, ó, lembram? Saíam da... Aí eu mostrei para vocês no experimento que não dava para saber se sai daqui e vem para cá ou se sai daqui e vem para cá. Então, por convenção, convencionou-se que a direção e o sentido do campo elétrico é a mesma de uma carga positiva imaginada no ponto. Então, em cada ponto, se eu imagino uma positiva, ela corre em direção à negativa. Por isso, a direção e o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo de uma carga positiva imaginada no ponto. Essa era a figura que tem aí no livro de vocês, que ficava quando a gente fazia o experimento para verificar as linhas do campo elétrico, para verificar que numa região existe campo elétrico. A figura agora do campo magnético é mais ou menos assim, certo? Também não dá para saber de onde sai para onde vai. Se sai do norte e vai para o sul, se sai do sul e vai para o norte. O experimento tem lá no livro de vocês podem verificar, lá na página 77, a foto fica exatamente igual isso aqui, ó. Você tem um ímã, estão vendo que os pozinhos de ferro se alinharam mais, olha, maior concentração nas extremidades, que são os polos, mas você consegue ver um alinhamento igual aquela figura que eu desenhei. Mas não dá para saber se sai do norte e vai para o sul, se sai do sul e vai para o norte, ok? Então, tudo isso aí, o que a gente teve que fazer? Como no campo elétrico, uma convenção. Convencionou-se que as linhas de indução do campo magnético saem do polo norte em direção ao polo sul. Então, a gente sempre vai ter um campo magnético saindo do polo norte e indo em direção ao polo
sul. Então, em cada ponto aqui, olha, eu vou ter um campo magnético. E quanto mais, olha, eu tenho um campo magnético aqui, como que eu desenho ele? Campo magnético, assim como o campo elétrico, é uma grandeza o quê? Vetorial. Se é vetor, tem que ter módulo, que é número, mas tem que ter também direção e sentido. Qual que é a direção e sentido do vetor campo magnético? As linhas saem do polo norte, chegam no polo sul, e o vetor é sempre tangente à linha de indução do campo magnético. Então, nesse ponto, eu vou traçar a tangente aqui, a retinha que toca nesse ponto só uma vez, indo do norte em direção ao sul. Nesse ponto, tangente aqui, campo magnético. Nesse ponto, tangente, saindo do norte, chegando no sul, certo? E quanto mais próximo eu estiver dos polos, mais intenso vai ser o meu campo magnético. Então, esse campo magnético que está nessa distância aqui tem um valor que é menor do que esse ponto aqui, porque as linhas estão mais próximas. Então, quanto mais próximas as linhas estiverem, ou quanto mais próximo eu estiver dos polos, mais intenso vai ser o meu campo magnético. Ele sempre, o campo magnético, ele vai ser o quê? Tangente às linhas de indução. Vou colocar linhas de indução de campo magnético, ok? Sempre indo, as linhas saem do norte e chegam no sul, sempre assim. Como que eu sei disso? Convencionou-se no experimento, não dá para saber de onde que ela sai para onde que ela chega. Então, revisando, ímã é a pedra, né? Foi o nome dado à magnetita, que tem propriedades magnéticas. Magnetismo é o nome que vem lá da pedra que descobriu essas propriedades de atrair o óxido de ferro, que é magnésia ou magnes, o cara que descobriu isso daí, que observou pela primeira vez esse fenômeno. Então, o ímã, essa pedra, ela tem polaridades, ela tem dois polos. Esses polos de nomes diferentes se atraem, mesmo nome se repelem. Esses polos são inseparáveis. Eu consigo criar um ímã temporário aproximando um objeto de ferro ou atritando um ímã nesse objeto de ferro. Eu alinho os átomos e campo magnético. O que é campo, né, gente? Vamos voltar ao nosso conceito de campo. Lembra quando eu expliquei para vocês campo elétrico? Eu perguntei para vocês assim, gente, quando a gente fala a palavra campo, o que vem na nossa cabeça? Aí vocês me falaram, um campo de futebol. O campo de futebol é uma área grande, certo? Então, o que é, quando eu falar em campo, qualquer campo em física, eu sempre vou imaginar um campo de futebol, uma área. Campo elétrico é uma área que ficou modificada na presença de quê? De uma carga elétrica. Lembra que eu falei? Lembra até que eu falei o campo de cheiro? Se eu jogar um perfume nessa sala, eu vou criar um campo de cheiro, eu vou modificar as condições dessa sala. Quanto mais próximo alguém chegar da sala, mais intenso vai ser o campo de cheiro. Assim era com o campo elétrico. Para criar um campo elétrico, eu preciso de uma carga. Então, o que é o campo magnético? O campo magnético é uma região do espaço, mais uma vez a noção de campo, que fica modificada na presença a princípio, de um ímã, certo? Então, se eu colocar um ímã grandão na sala, eu vou modificar as condições do ambiente da sala, né? Qualquer coisa de ferro que aproxime vai ser atraído. Então, eu criei ali um campo magnético, porque eu tenho ali um ímã, certo? E esse campo magnético, assim como o campo elétrico, é uma grandeza vetorial. Então, eu traço as linhas de indução para representar o campo magnético e em cada ponto eu vou ter um vetorzinho campo magnético, que vai ter uma direção e sentido saindo do norte e indo em direção ao sul, sempre tangente à linha de indução, ok? Então, vamos continuar. Então, agora a gente vai ver, gente, o que são as bússolas. Então, todo mundo sabe o que é uma bússola? Uma bússola é uma agulha pequenininha, certo? E essa agulha, o que acontece com essa agulha? Essa agulha, ela é um ímã, nada mais é do que um ímã, com polo norte e polo sul. Ok? Coloquei aqui, acho que as cores, coloquei trocado. Então, vamos lá, polo norte e polo sul.
Então, na época aí dos descobrimentos aí, que o pessoal saía em barcos, a bússola foi largamente utilizada, porque ela era um dos únicos equipamentos, uma das únicas formas dos navegadores se orientarem, né? Porque no meio do oceano você não sabia onde que era, a bússola servia de orientação, ela mostrava onde estava o norte, onde estava o sul, e a partir daí eles se moviam, certo? Então, o que que é a bússola? A bússola nada mais é do que uma agulha fininha que é imantada e ela se orienta de tal forma que sempre o norte dela aponta para o norte geográfico da Terra. Então, você pegava a bússola, ela apontava para o norte, você sabia mais ou menos se localizar para continuar a navegação. Então, o que aconteceu aí, né? Agora, uma coisa intrigante. Por que que a bússola, que o norte da bússola, sempre aponta para o norte geográfico da Terra? Então, vamos lá. Campo magnético terrestre. Campo magnético terrestre. Então, o que são bússolas? É uma agulha de ímã. Ok? Campo magnético terrestre. Vamos desenhar aqui a Terra, certo? Tá aqui a Terra e tá aqui a minha bússola. Ok? Agora eu vou fazer as cores diferentes aqui, tá, gente? Tá aqui a minha bússola. Aqui e aqui. Então, o que se observa? Vocês já devem ter visto isso aí na geografia. O que se observa? Que o polo norte, esse aqui é o polo norte, esse aqui é o polo sul. Quando você pega e posiciona uma bússola numa região, vocês vão ver que ela sempre vai apontar o norte dela para o norte da Terra. Aqui na Terra, né? Eu tenho o polo norte, aqui eu tenho o polo sul. Agora eu pergunto para vocês, se polos de mesmo nome se repelem, por que que o norte aponta para o norte, se aqui existe uma força de repulsão? A resposta é a seguinte: por que que o norte aponta para o norte? Porque esse daqui é o norte geográfico da Terra. A bússola não enxerga o que é geográfico. A bússola só se move na presença de campo magnético. Esse daqui é o norte geográfico da Terra, certo? A bússola não enxerga o que é geográfico. A bússola é um ímã. Ela só se movimenta na presença de campo magnético. Então, por que que a bússola ela apontou o norte dela para o norte geográfico da Terra? Porque a Terra tem um campo magnético, existe um campo magnético na Terra, e esse campo magnético na Terra tem propriedades, ele está posicionado, é como se ele estivesse posicionado dessa forma. De tal forma que no norte geográfico da Terra tem uma polaridade sul-magnético. E no sul geográfico da Terra eu tenho uma polaridade norte magnética. Olha que interessante. Então, por isso que o norte da bússola vem para aqui para cima, porque lá tem um sul magnético que atrai a polaridade norte da bússola. Ficou claro, gente? Então, por que o norte atrai o norte? Porque no norte geográfico existe um campo magnético de polaridade sul. E no sul geográfico existe um campo magnético de polaridade norte, por isso a bússola se orienta dessa forma. Na verdade, não é retinho assim, né? Tem um pequeno desvio aqui por causa da polaridade. A polaridade não é perfeitamente simétrica aqui, mas isso aqui não vem ao caso para a gente entender o campo magnético. Qual a origem desse campo magnético da Terra? Né? Tem várias teorias e as mais fortes aí é que diz que são as reações que acontecem no núcleo da Terra que geram um campo magnético, né, que é responsável por esse campo magnético terrestre. Então nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês,
O tempo inteiro que nós estamos aqui, nós estamos sob o efeito de um campo magnético fraco, mas um campo magnético terrestre que existe na Terra, certo? E é graças a esse campo magnético que a bússola se orienta, apontando sempre para a região norte geográfica da Terra, certinho? Então, esse é o campo, essa é a explicação do campo magnético terrestre. E então, gente, durante muito tempo, as propriedades, né, o campo magnético foi estudado isoladamente, sem ter relação com o campo elétrico, com nada da eletricidade. Até que em 1820, um cara chamado Ørsted, que escreve assim, ó, Ørsted, observou em seu laboratório que quando ele colocava, por exemplo, um fio e fazia nesse fio passar corrente, certo? Eu tenho aqui uma bateria, então ele ligou os fios na bateria e vamos supor que ele ligou uma lâmpada aqui, tá? E ele aproximava desse sisteminha aqui uma bússola, ele via que a bússola se movia. Ele via que a bússola, a hora que ele aproximava a bússola desse fio onde estava passando corrente, vou colocar aqui a corrente passando, ele via que a bússola se mexia. Ele, opa, mas a bússola não se move só na presença de um campo magnético e aqui eu tenho uma corrente elétrica, então quer dizer que onde eu tenho corrente elétrica, essa corrente elétrica está gerando o quê? Um campo magnético. E ele fez essa descoberta lá em 1820 que foi fundamental para a associação entre campo magnético e campo elétrico, para o desenvolvimento do quê? Do que a gente conhece hoje, né? O início dos estudos do que a gente conhece hoje do que é a eletricidade, mais o magnetismo, eletromagnetismo, ok? O que ele descobriu? O que o Ørsted, o que é conhecido como lei de Ørsted? Ele diz que corrente elétrica sempre vai gerar corrente elétrica, gera campo magnético. Então, olha que interessante. Eu posso ter um campo magnético nas proximidades de um ímã, que tem essas propriedades, mas quando eu tenho corrente elétrica, também existe um campo magnético. Então, toda vez que você tiver... Então, a gente tem campo magnético aí, além do campo magnético terrestre, por causa do núcleo da Terra, a gente também tem campo magnético em toda a fiação que você tiver aí passando corrente. Onde estiver passando corrente elétrica, você tem um campo magnético. É lógico que é um campo magnético não muito intenso, mas ele está presente. E foi graças a essa descoberta que começou até 1820, magnetismo e eletricidade eram estudados separadamente. A partir de Ørsted, então, começou a associar e a estudar como é que é esse campo magnético gerado por uma corrente elétrica, certo? Então, quando a gente tem um ímã, a direção e o sentido era fácil, né? Fez o experimento lá com um pauzinho de ferro, viu como é que era a característica e convencionou-se que o campo magnético sempre sairia do norte em direção ao sul. Agora, e quando eu tenho corrente? Quando eu tenho uma corrente elétrica, eu não tenho mais um ímã, certo? Então, eu preciso de saber como é que é esse campo elétrico, eu preciso de estudar como é que é esse campo elétrico. Então, sabe-se que o campo elétrico, ou melhor, desculpem, gente, eu preciso de estudar como é que é esse campo magnético que foi gerado por uma corrente elétrica, né? Então, tem dois campos, eu tenho o campo elétrico da corrente e eu tenho o campo magnético gerado pela corrente elétrica. Então, quando a gente tem um fio, o que se sabe... Quando a gente tem um fio, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem um fio, e eu tenho aqui uma corrente I, o que se sabe é que o campo em torno desse fio, que está passando corrente, eu tenho um campo magnético. Tanto que se eu aproximo uma bússola desse fio onde passa corrente, a bússola se move. Como que é esse campo elétrico, esse campo magnético? Esse campo magnético sempre vai ser envolvendo esse fio, ok?
Pauliane, ele está envolvendo, nós estamos num plano aqui que é o plano da folha bidimensional. Envolvendo aqui envolve 3 dimensões, né? Porque a corrente é como se eu tivesse aqui, ó. Aqui é o meu fio, certo? E a corrente está, ou melhor, o campo magnético está envolvendo ele. Pode ser nesse sentido, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Mas toda vez que eu tiver um fio, se o fio estiver nessa posição, a corrente vai estar aqui, ó. A corrente vai estar envolvendo ele. Se ele estiver nessa posição, a corrente... Não é a corrente, gente. O campo magnético vai estar sempre envolvendo o fio. O campo magnético vai estar sempre envolvendo o fio, independente da posição que ele tiver, ok? Pauliane, ele vai estar envolvendo, ele pode estar nesse sentido ou ele pode estar nesse sentido. O campo magnético, as linhas de indução do campo magnético, que a corrente ou vai estar subindo no fio ou descendo no fio. Como que a gente vai saber se o campo magnético vai estar num sentido ou no outro sentido? Para isso, teve-se que criar uma regra, uma convenção também, assim como as linhas do campo saem do norte e vão para o sul. Quando o campo magnético é gerado por uma corrente elétrica, a gente sabe que esse campo vai estar em torno do fio. Mas a direção e o sentido dele, se vai estar num sentido ou no outro, a gente foi estabelecido então através de uma regra para definir direção e sentido de campo magnético, que é conhecida como regra da mão direita. Nós vamos usar muito isso aqui, muito, ok? Isso aqui sempre cai no Enem, prestem atenção que eu vou explicar como que é essa regra da mão direita. Então, olhem aqui. É o seguinte, toda vez que você tiver um fio em que passa corrente e você quer descobrir o sentido e a direção do campo magnético, você sabe que vai estar em torno do fio, mas se está num sentido horário ou anti-horário, nós vamos usar a regra mão direita, que diz que, primeira coisa, obviamente, essa regra tem que ser feita com a sua mão direita. O dedão, sempre você vai posicionar o dedão no sentido da corrente, então nesse caso a corrente está subindo. E eu vou ter que, olha, vamos supor que esse daqui, vou pegar o preto, esse daqui é o meu fio, ok? É o meu fio, a minha corrente está subindo, então o meu dedão tem que estar no sentido da corrente. E observem, eu vou curvar um pouco meus dedos e aí eu vou abraçar o fio. Então esse sentido de abraçar o fio que vai me dar o sentido da corrente, ou melhor, do campo magnético. Dedão no sentido da corrente e o abraçar o fio que vai me mostrar como é que está o campo magnético. Então, o campo magnético aqui está em torno desse fio, nesse sentido, de tal forma que ele entra aqui e sai aqui. Estão vendo? Ó, entra no plano da folha e sai aqui. Como que a gente vai desenhar esse tridimensional aqui? Eu mesma não consigo. Então, para isso existe uma simbologia. Toda vez que eu quiser que eu desenhar o símbolo, vou colocar 3 bolinhas aqui. O símbolo de entrando, eu vou colocar esse aqui, é o símbolo de entrando, o campo magnético entrando. E aqui ele vai sair, o símbolo de saindo é assim, ó. Da onde você tirou esse símbolo, Pauliane? É simples a gente entender esse símbolo. Vamos pensar em uma seta, ok? Essa seta aqui. Se você vê a seta saindo do papel, você vai ver só a pontinha dela, certo? Saindo do papel, ó. O que você tá vendo? Só a pontinha da seta. Então, uma bolinha com fiozinho. Se você vê a seta entrando no papel, você vai ver o topinho dela aqui, ó. O fundinho dela. O fundinho dela é um xizinho, certo? Então, quando você vê a pontinha saindo, esse símbolo de bolinha é saindo. Quando você vê o finalzinho dela aqui é o xizinho que você tá vendo. Esse símbolo é de entrando, ela tá entrando lá no papel. Então, olha para vocês verem. O símbolo aqui entrando e aqui saindo. Então, aqui eu já desenhei a direção e o sentido do campo magnético. Eu tenho o fio, ele tá nesse sentido aqui, entra de cá e sai de cá. Ok? Pauliane, e se o fio estiver em outra posição? Não tem problema. Você vai colocar o dedão no sentido da corrente, vamos supor que a corrente está para lá, ele entra de cá e sai de cá. Então é só você fazer aí, ó, com o seu dedo no papel. Corrente para cima, entra aqui, sai aqui. Se a corrente fosse para baixo, entra de cá, sai de lá. E eu vou usar esses termos aqui, ok? Então como é que a gente vai escrever essa regra da mão direita aqui, né? Vamos detalhar ela, olha.
a gente vai posicionar ó, o polegar, vou colocar com essa caneta aqui, o polegar da mão direita disposto no sentido da corrente. Da corrente elétrica. Sempre vai indicar para vocês onde que está a corrente elétrica aí. E os demais dedos semi-dobrados e ele tem que estar semi-dobrado e envolvendo o condutor. Então, os demais dedos semi-dobrados e envolvendo o fio condutor, que vão determinam o sentido do vetor indução magnética. Em um ponto. Então, mais uma vez, dedão sentido da corrente, dobro levemente os outros dedos que vão me indicar o sentido do vetor indução magnética num ponto qualquer, ponto P, por exemplo. Ok? Então, gente, essa lei foi de extrema importância a partir daí de 1820, que começou a estudar, então, fenômenos elétricos, que viu que corrente elétrica gerava campo magnético, começou a se estudar, então, fenômenos eletromagnéticos, o campo magnético gerado por corrente elétrica, tá ok?